Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E nós queremos agradecer a Deus pela sua companhia, dizer que somos muito gratos a Deus por sua vida. Hoje temos a oportunidade de mais uma vez adentrar no seu lar para juntos falarmos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição que estudaremos no próximo domingo, dia 14 de junho de 2020. E essa lição tem como tema atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 1, e está escrito assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e também na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Estou aqui mais uma vez com o professor Joás e nós vamos tratar desse assunto muito importante, professor. Nós estamos na lição 11 e agora que saímos do capítulo 3, né? É isso. Vamos para o capítulo 4, né? Falar de unidade de novo, né? Verdade. Já tratando desse assunto em lições passadas, né? Mas agora nós vamos dar um apreço maior a esse tema muito importante. E é sempre bom relembrar, né, assuntos como esse, né? É bem didático, né? Precisa ter essa repetição para que algo tão importante seja fixado, né? Verdade. É uma prática, né? Continuamos a falar que é uma prática, né? Então vamos lá. Introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Se a oração do apóstolo Paulo no capítulo 3, que é a oração intercessória, ele conclama os Efésios, né, e toda a igreja da atualidade a estar em constante intercessão, aqui ele fala o motivo dessa intercessão, né, o porquê dessa intercessão, exatamente para manter a unidade plenamente ativa. E você vê que além dessa unidade, né, ele já disse que há essa unidade na igreja, né? O que ele está fazendo é reforçando isso, né, e ele está dizendo que além dessa unidade que a igreja já tem, ele tem em vista preservar uma outra coisa, que é a dignidade, né? Andeis como é digno da vocação com que foste chamados, né? Dignidade, né? Essa vocação para a unidade é algo tão sublime, né, que ele não quer que os efésios percam isso de vista, né? E ele usa de novo, né, a palavrinha andeis, né, peripateu, né? A gente já falou disso em outras lições, né? É um andar contínuo, diário, né, constante, né? Algo que já teve um início em outro tempo, né, e agora precisa ser continuado. Disso que ele está falando, né? Andeis como é digno da vocação, né? E interessante, professor, falando que você está falando essa dignidade, dessa vocação, aqui a gente conclui também essa questão do tema, atributos da unidade da fé. Isso. Não é simplesmente estar junto, é estar junto no mesmo propósito. Na mesma fé. Na mesma fé, na mesma comunhão, né? E aqui ele desmembra essa unidade da fé em 3 tópicos muito importantes, que é a humildade, mansidão e longanimidade. Sem ser humilde é impossível estar juntos, unidos na mesma fé. Sem a mansidão, um suportando o outro, também é difícil. E suportar aqui não é simplesmente tolerar. Suportar aqui é ajudar, enfiar o ombro debaixo, né? E a longanimidade é o tardio em irar. Então, sem esses ingredientes aqui, é impossível manter-se unido na fé. Sem essas 3 virtudes aí, a unidade é uma utopia, né? Algo Verdade. Quase que impossível, né? Verdade. Então, é preciso dessas 3 virtudes que, conforme a gente vai ver ao decorrer da lição, né, só são possíveis também da forma que Paulo aqui, com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a longanimidade, né, dessa forma aqui, na sua plenitude, né, plenitude de humildade, de mansidão e de longanimidade, é só o Espírito Santo que é capaz de produzir, né? Nós podemos até falar que o Espírito Santo é o vínculo dessa unidade, né? Sim.
é o elo da perfeição, né? O vínculo da perfeição. Verdade. Vamos lá, capítulo 1. Para haver unidade é preciso humildade. Então nós vamos trabalhar em 3 tópicos aqui. O capítulo 1 nós vamos falar da humildade, o 2º, a mansidão, e o 3º, a longanimidade, que é o exercício do perdão e outras coisas aqui também que a gente vai comentar. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Ou seja, a humildade é uma virtude que não pode faltar no nosso meio. Para viver de modo digno, né, do viver cristão, né, a humildade está listado aí primeiro porque é essencial, né? Sem humildade você não tem nem mansidão e nem longanimidade, né? Então é essencial, né, tratar da humildade. E nós temos o nosso maior exemplo de humildade, né, professor? Então ele foi tão humilde que ele fez coisas que eram para servos fazerem, né? Lavar os pés, né? Coisa que é para o servo da casa fazer. Ele pegou a toalha, né? Pegou a bacia e foi lá e fez. Isso é um padrão muito alto da humildade, né? E que deve ser copiado, né? Paulo falou isso em Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Isso, o padrão é elevado, né? Muito elevado. Rebaixa o nosso, né? Vamos lá, ponto 1. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nós já falamos sobre isso aqui em outras lições, que esse elo precisa ser na vertical e também na horizontal. Eu fui perdoado na vertical e preciso perdoar na horizontal também, ou seja, o nosso vínculo primeiro com Deus e com os nossos irmãos. Se a gente observar os 2 grandes mandamentos, se restringe a isso aí, a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então esse modo digno de viver é exatamente a nossa conduta, né? Se fosse falar em outras línguas, né, é o modus operandi da igreja hoje, né? Precisava ser. E ao que tudo indica, né, pastor? Ao que tudo indica, esses vínculos, né, o horizontal e o vertical, o horizontal não funciona se o vertical não funcionar. Verdade. Né? Se eu não tenho comunhão com o meu próximo, como que eu posso ter comunhão com o Criador dele? Impossível. Né? E assim, se você pegar um texto aqui, outro ali, você vê essa verdade, né? Se eu tiver algo contra o meu irmão, se eu tiver com a minha oferta aqui diante do altar, eu tenho que lembrar que ele tem algo contra mim, eu tenho que deixar a oferta, ir lá procurar reconciliação, né? Para depois voltar e ofertar, né? Imagina, a oferta tem a ver com esse horizontal. Verdade, né? verdade. Mas o vertical não está bem, não está funcionando, então não vai funcionar esse horizontal aqui. Verdade. Né? Então deixa para fazer isso uma outra hora, primeiro reconcilia, primeiro liga o vertical, né? E para isso precisa ter humildade, né? A humildade é o próximo tópico aqui, né? Ela é vamos falar assim, é uma virtude impressionante na vida daqueles que usufruem dela, né? Vamos ler aqui, ó. Para os pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Aqui está a verdadeira humildade, é a consideração mesmo do próximo. Engraçado que aqui é dito que os povos pagãos daquela época, né, achavam que a humildade era uma fraqueza, né, mas parece que a gente está vendo isso se repetir, né? Verdade. A gente olha em volta e parece que a cultura à nossa volta reforça isso, né? Que o humilde não tem lugar, o humilde não tem valor, o humilde não tem nada a oferecer.
né? E na lógica do reino, isso é inverso, né? Deus vai exaltar o que se humilha, né? Então a lógica do reino funciona um pouco diferente, né? Eles achavam isso, até a palavra que Paulo usa aí, né, se você pesquisar, né, você vai ver que ela fala de humildade de quem se rebaixa, né, de quem é baixo, né, de quem é dependente do outro, de quem não é autossuficiente, né? E interessante que é exatamente isso que Deus espera dos seus servos, né? 1 Pedro 5,6, né? Sem falar de Tiago 4,8, né? Humilhai-vos, né? Porque a gente não precisa depender das nossas próprias forças. Tem um que é todo poderoso, né? Para que depender da minha força, confiar no meu braço, se eu tenho um Deus todo poderoso pronto para me ajudar, né? E até mesmo, vamos tratar assim, a nível de convivência cristã, essa humildade ela é imprescindível para estar todos juntos na mesma unidade da fé, né? Crendo num só Deus, crendo num só Cristo, crendo num só Espírito, né? Se não houver essa unidade, a humildade é a liga. A humildade é o que dá a liga àquela massa ali, que faz todo mundo estar junto, né? Então essa questão de considerar o outro, de colocar o outro acima da gente mesmo, de elevar o pensamento do outro, isso é bíblico e é necessário para a vivência cristã. Eu sempre falo isso, professor, eu associo muito essa questão, dessa questão de humildade no mundo cristão, dentro de casa, no nosso casamento, vamos falar assim. O marido e a mulher são dois comportamentos diferentes, dois temperamentos diferentes, se um não ceder, dá problema. Então tem que haver essa humildade de reconhecimento, de abrir mão de alguma coisa em determinada hora, e na igreja é da mesma forma, não é só na igreja, né? Isso funciona na família, na igreja, no trabalho, na faculdade, qualquer lugar. Isso não está ligado ao lugar que nós estamos, está ligado ao padrão de vida que nós temos. Funciona como uma espécie de antídoto, né, para o orgulho que é próprio da nossa natureza caída. Exatamente. Né? Sem a humildade a gente não vence o nosso próprio orgulho, né, a nossa própria fraqueza. Né? E a gente deve exercitar isso, tá? Isso é uma coisa que... não, eu conheço muita gente que tem, vamos falar assim, muito rico, que é humilde, muito pobre, que é presunçoso. Eu conheço o contrário também. Isso não está ligado a dinheiro, a pertences, está ligado a um padrão de vida, a um caráter, né? A um caráter transformado pelo Senhor Jesus. Ou seja, o padrão alto de Cristo impregnado na vida do ser humano. Isso faz toda a diferença. Ponto 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Olha, professor, vamos falar um negócio aqui que é meio polêmico falar, mas não é pelo fato da pessoa vestir mal ou achar que andar de qualquer maneira que ela é humilde, não. Volto a falar. Tem muitas pessoas que andam dessa forma e são presunçosos. E muitas pessoas que têm do bom e do melhor, têm recurso e tantas outras coisas, são humildes. Então voltamos a falar que isso é um padrão de vida, isso é o caráter transformado pelo Senhor. E é um antídoto, uma antítese também desse orgulho e dessa arrogância aí, né, que está pontuado, 2 Coríntios 12, 20, né? Porque o humilde, né, o humilde é aquele que conhece as suas próprias limitações e age de acordo com essa consciência, né? Ele sabe que ele não é capaz de tudo, ele sabe que ele não é todo poderoso, né? Então ele age de acordo com essa consciência. Então ele faz tudo conforme as forças dele, né? Ele faz tudo que ele pode fazer, né, em prol dos outros, né? E isso é humildade. Né? Isso parece que a gente tem uma noção de humildade, né, que é diferente do que realmente é. Né? Equivocado. A gente imagina que o humilde é aquele que está mal vestido, que mal fala direito, né, que está o tempo todo escondido. Isso não é humildade, isso é outra coisa, né? Talvez modéstia ou algo assim. Né? Humildade é alguém que se conhece, né? Sabe das suas potencialidades, sabe das suas fraquezas e age de acordo com isso. Né? E mesmo assim reconhece o outro. Né?
e mesmo assim dá vez ao outro. Reconhece a grandeza do outro. Exatamente. Ele não tem necessidade de pisar em ninguém para mostrar que é humilde. É um padrão muito alto. E Jesus fez isso, né? Eu fico pensando a vinda de Jesus aqui a essa terra, sendo Deus, né, tomando a forma de homem, e ele falou coisas tão simples aos homens que as pessoas falam assim, não, esse aí não é o Cristo, não. Não tem condição. O Cristo vindo de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá, né? E desprezaram o Deus Todo-Poderoso, né? Desprezaram o Jesus Todo-Poderoso, Deus. Perderam por não dar ouvido à humildade, né? Bom, professor, nós falamos aqui nesse ponto 1 aqui que para haver humildade, para haver unidade, ou seja, para que o corpo seja um, precisa ter humildade. A humildade também nós podemos até falar como uma mistura homogênea, né? Todo na mesma fé, no mesmo conteúdo, no mesmo propósito. Agora o segundo capítulo aqui, para haver unidade é preciso de mansidão. Esse também é outro fator muito interessante. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Conflito sempre vai existir, né? Onde tem um grupo de homens, né? E homem aqui nós estamos falando no sentido genérico, homem e mulher, sempre vai ter problema. Sempre vai ter conflito. E a forma com que se reage a esses conflitos é que é o diferencial, né, do povo de Deus mesmo, de alguém que está cheio do Espírito Santo, né? Porque se é um povo que é o povo de Deus, né, que tem essa vocação cristã, né, que Paulo fala logo no começo, quando vier o conflito, né, aqueles que estão envolvidos no conflito, eles vão buscar meios de apaziguar o conflito, né, mas sem deixar de agir, sem descansar, né, sem deixar a coisa acontecer. Sem ser omisso. Né? Sem ser omisso. Então essa mansidão é um agir para resolver a coisa com força, mas com brandura. Né? Parece meio, né, paradoxal, mas não é. Né? Você emprega só a força necessária para resolver. Né? Você não vai agir com força bruta, você vai agir com força que é precisa para resolver o problema. Né? E daí para lá, né, a partir daí, brandura, né, suavidade, gentileza. Né? Eu quero até falar um negócio aqui, de vez em quando a gente vê alguém sendo tão altamente criticado, nós vimos aí na imprensa brasileira tão recentemente aí um jornalista sendo tão criticado, e ele deu uma resposta com tanta mansidão que tirou, vamos falar assim, tirou seus oponentes assim com classe. Não é questão de retrucar, mas se defender com uma certa gentileza, mostrando uma certa mansidão. Essa mansidão, professor, é um fruto do Espírito, é considerado como uma característica do fruto do Espírito, né? A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Eu gostei do negócio que você falou, muito interessante, que não quer dizer porque o camarada ele é manso, né, ele age com mansidão, que ele pode deixar de ser enérgico. Ele pode dar uma resposta firme, mas com amor, com carinho, com gentileza. Isso. Eu sempre falo isso, um não tem hora que ele é tão necessário ou mais necessário do que um sim. E a palavra que Paulo usa aí, ela vai nesse sentido mesmo, de uma energia, mas é branda, né? Uma força que é branda. Ela não vem para destruir o outro, ela vem para corrigir o outro. Né? Então é uma força branda, por isso mansidão. Né? Isso é muito bom, né? O sujeito, se ele quiser empregar mais força, ele emprega, né? Mas como ele tem humildade, ele se controla e ele emprega apenas a força que é necessária para o momento. Né? Verdade. É isso. Verdade. Isso é muito bom quando a gente fala dessa questão de mansidão, porque tem muita gente que acha que mansidão está ligado também, o sujeito é bobo. O sujeito é bobo demais, não fala nada, não é isso não. Nós estamos falando aqui num aspecto de mansidão, naquele sentido de ser enérgico, mas com ternura, de dar uma resposta firme, mas com amor. E como é um fruto do Espírito Santo, né? Gálatas 5:22, né? A própria palavra que Paulo usa, tanto aqui em Efésios quanto lá em Gálatas, né? Prautetos, né? Esse prau está indicando que é uma característica, né, uma virtude
que é dada pelo próprio Deus. Verdade. Ela tem origem divina. Essa brandura, né, essa força branda, né, essa mansidão, ela vem do próprio Deus. É Verdade. Só Deus que produz isso. Né, ela tem origem divina. Então, na cultura grega, de forma geral, né, a mansidão ela é uma virtude. Né? A mansidão é uma virtude que é dada pelos deuses, né, na cultura grega. E Paulo se utilizou um pouco dessa cultura, né, ele usou a mesma palavra nesses textos aí, onde ele fala de mansidão. Pois é, e a gente vê hoje até a cultura, né, se a gente vê a cultura helênica, a cultura grega e tudo mais, a gente vê até hoje, nos dias atuais, o tanto que essa palavra está em evidência, impregnado nessa nação, nessas pessoas daquele continente, vamos falar assim. O tanto que eles são diferentes de nós em relação a um diálogo, a democracia, a conversa aberta, a exposição de ideias, né? Eles desenvolvem isso ainda. Claro que a igreja precisa desenvolver um quesito voltado para o lado espiritual, né? Mas que atinge o próximo, e é por aí. Isso. 2. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Interessante isso aqui, né? Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Moisés com cerca de quase 2,5 milhões de pessoas. E toda hora, imagina a reclamação, igual, por exemplo, chegaram num lugar que não tinha água. E 2,5 milhões de pessoas reclamando na orelha dele. O tempo todo reclamando, né? Hein? A Bíblia, ele mesmo fala que por 10 vezes esse povo tentou o Senhor. Querendo água, querendo carne, querendo cebola, querendo... Uma pepina, né? Tantas coisas boas, vão pedir logo isso, né? Não que seja ruim, mas tinha coisas melhores. Mas quando a gente vê essa situação e Moisés não proferiu nenhuma palavra de maldição, é impressionante. E o maior exemplo nosso, repetimos, quando a gente olha Jesus, nosso maior exemplo, sendo torturado, cuspido, xingado, maltratado, despido, e não abriu a sua boca para falar uma palavra de acusação contra as pessoas, uma palavra de maldição ou de juízo contra as pessoas que estavam acusando. Que dois exemplos fantásticos, né? É por isso que ele falou para aprender com ele, né? Que é manso e humilde de coração, né? Que exemplo, né? Essa questão da mansidão é um negócio tão impressionante quando a gente fala isso. São circunstâncias. Então nós estamos vendo aqui que essa mansidão ela pode ser aplicada em circunstâncias diversas, principalmente no momento de afronta, né? Isso, é o momento da oportunidade dessa virtude vir à tona, né? É até bom a gente fazer esse trocadilho aqui. Você que está em casa nos ouvindo, eu não sei se você já teve essa experiência de pedir assim ao Senhor: Senhor, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria, dá-me sabedoria. Quando a gente pede sabedoria a Deus, o que vem pra gente? Problema. Problema? É porque através do problema vai vir a sabedoria. Deus vai te dar condicionamento para vencer o problema. Então, a melhor forma de executar ou de transparecer a humildade, a fé, a mansidão e tantos outros pontos que nós já vimos aqui é exatamente em momentos e circunstâncias diversas e as mais difíceis. 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízos, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Isso para mim é uma das mais preciosas virtudes com relação a isso aí. E nesse momento nós estamos vivendo, professor, o que eu estou vendo de pessoas sendo contaminadas, envenenadas por conversa fiada. Sim. Precisa exercitar essa palavrinha pequenininha aí que é a mansidão. E olha quanta coisa está envolvida, né, na mansidão, né? Disciplina, perseverança, calma, né, para não revidar, tranquilidade, né, para não se apressar em julgar alguém, né? Ficar tranquilo, né, não ceder à provocação, nem ressentimento. Então, a mansidão é uma virtude tanto. Né? Muito. Ela vem carregada de outras virtudes. Né? E necessário, viu? Necessário. Sim. Todo crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Todo crente.
O fruto do Espírito é tão importante quanto os dons espirituais da nossa vida. Sim. Né? E a gente precisa lembrar disso. E o ponto 4 aqui, fechando esse capítulo 2 aqui, a mansidão pressupõe conciliação. A mansidão vem para conciliar também, né? Essa questão de conciliação é muito interessante. E o próprio Deus agiu de mansidão conosco. Nós estávamos longe, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas Jesus, pela sua mansidão, nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos e hoje somos amigos de Deus. Aqui no próprio capítulo 4 de Efésios, né, se a gente avançar um pouquinho, ler lá os versos 30, 31, 32, a gente vê como que a mansidão é importante, né, na hora de conciliar, né, com um espírito conciliador. Né, agir de forma conciliadora só é possível com mansidão. Verdade. Sem a mansidão é impossível ter a unidade da fé também. Impossível. Porque a mansidão, ela elimina os conflitos de guerra. Sim. A verdade é essa. Professor, nós estamos terminando aqui com a nossa lição. Nosso tempo aqui está chegando ao final. Mas vamos falar ainda do tópico 3 do capítulo 3 aqui. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. E nós vamos tratar em 3 pontos também. Primeiro deles, longanimidade, um fruto do Espírito. Assim como a mansidão, a longanimidade também é uma característica, um aspecto do fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Nós estamos vivendo em comunhão e a gente mesmo está sujeito a errar. Nós estamos passivos ao erro, vamos falar assim, né? Não quer dizer que a gente vai errar, mas nós erramos. E quando a gente errar, nós precisamos de alguém usar de misericórdia com a gente. E isso aí tem a ver com essa longanimidade. Eu até digo que longanimidade é aquela pessoa tardia em emitir um juízo contrário, uma precipitação, uma falta de paciência, uma falta de tolerância. Sim, um dos outros significados, né, da palavra é exatamente isso, lentidão em punir erros, né? Verdade. Lentidão em punir o erro do outro. Além desses 3 aí, paciência, tolerância, constância, né? Você poderia citar outros significados, firmeza, perseverança, clemência, verdade, lentidão em punir, né? Então, também uma virtude de suma importância para a unidade da fé. Precisamos, né? Agora, olha que ponto interessante esse ponto 2. Suportando-vos uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com as múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e as atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Eu sempre falei isso, desde quando eu aprendi essa importância desse texto do grego, esse suportai-vos uns aos outros. Tem muita gente que pensa assim, puxa vida, eu tenho que conviver com Joás, eu tenho que conviver com fulano. A Bíblia não está falando nessa temática, a Bíblia está falando de, mesmo a pessoa sendo difícil, a gente ajudar. Isso é suportar. É a ideia de anexo, né? A palavra original, né, carrega um pouco essa ideia, né, de levantar, de ajudar, de manter firme. De suporte mesmo. Dar suporte, né? De sustentar, carregar, suportar. Sabe o que eu ensinei há um tempo atrás, em um dos estudos aqui? Essa questão de suportar é como se fosse uma viga, né? Uma viga, ela tem aquela mão francesa. É a ideia de anexo. Não é? Né? Exatamente. A mão francesa ali é o suporte, ela está suportando o peso da viga. Então, é exatamente isso. É o que a Bíblia nos recomenda. Se o irmão é difícil, se o irmão é complicado em mexer, em trabalhar, em lidar, é uma obrigação nossa como cristão suportar esse irmão e ajudar ele. Suportar mesmo é ajudar, é dar suporte necessário para sair desse momento, né? E mudar de vida. Sim. E para a gente encerrar o ponto 3, o perdão como premissa do amor. Aqui nós fechamos com chave de ouro. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Eu achei isso aqui muito forte.
Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Sabe o que eu percebo, professor? Quando a gente ignora os momentos de fragilidade do irmão e releva situações e libera o perdão, a gente mesmo vive melhor com isso. Sim, com certeza. O perdão é algo libertador, né? É libertador. E é livre não quem é perdoado, né? É livre quem perdoa, né? Quem perdoa está mais livre do que o que é perdoado, porque aquele que não perdoa, ele carrega o fardo todo sozinho. Às vezes o que agrediu, o que ofendeu, ele vai viver a vida, vai tocar o barco, né? Bola pra frente, né? Qualquer jargão que alguém prefira, né? E a vida dele segue e o outro ofendido fica carregando aquele fardo, aquele peso pro resto da vida inteira, né? A partir do momento que ele perdoa, esse peso todo vai embora, né? E a pessoa vive leve, né? Por isso que é preciso o amor, né? Assim como todas essas outras virtudes aí, elas têm sua origem no amor, né? O perdão também. É excelência, né? A excelência, Paulo, quando fala em 1 Coríntios 12, quando ele fala dos dons espirituais, ele encerra a categoria dos dons espirituais em 1 Coríntios 13, quando ele fala da excelência do amor. Ele volta no capítulo 12. Ainda que eu falasse um caminho mais excelente. É a excelência. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse o amor, nada seria. Então o amor é verdadeiramente a premissa, né? O perdão é a premissa, né? E esse amor, ele envolve tudo isso aí. E olha que essa última frase aqui, professor, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se a disputa na igreja. Se eu amo, não preciso de disputa. Eu não preciso falar que eu prego melhor, que eu canto melhor, que eu faço isso melhor. Não existe isso. É incrível que haja disputa na igreja, né? Mas ser humano, né? Quando há essas virtudes aqui, né? A unidade vai ser forte, né? E não vai ter lugar para disputa, né? Verdade. E concluindo, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém. Maravilha, né? Amém. Ou seja, precisamos da unidade da fé e para isso devemos desenvolver humildade, mansidão e longanimidade. Isso. Queremos agradecer a você pela companhia de sempre. Deus te abençoe de uma forma especial. E lembramos que estamos nas nossas mídias sociais, através do nosso canal no YouTube, ADEC TV. Essa aula de hoje também estará disponível. E todos os cultos que estão sendo transmitidos diretamente lá do nosso canal no YouTube. Deus te abençoe. Fique sempre com o Senhor Jesus. E que a paz que excede todo entendimento esteja abundantemente na sua vida. Até o próximo programa, se Deus nos permitir.